Olá, alunos. Olá, alunos, bom dia. Nós estamos hoje iniciando a semana 10, tá? Vou falar sobre os novos assuntos, tá? Para continuar com o desenvolvimento do nosso projeto. Eu fiz a correção do fórum, tá? E o diagrama aqui, eu fiz algumas considerações. Como nós tivemos, assim, um número, 2, 3, 4, 5 alunos participando, eu pensei em gravar o vídeo, né, do diagrama correto, como ele deve ser feito, tá? Para vocês, dá mais um tempinho para ver se mais algum aluno vai conseguir participar e enviar aqui. Então, olha só, o do Renan tá bem interessante para quem conseguir baixar o arquivo dele, tá? Porque tá em ASCII, ele não mandou em figura, ou pedir para ele no grupo enviar a figura, né? Então, assim, eu fiz algumas aqui, são sugestões, achei muito bacana que muitos de vocês realmente fizeram, tá? Então, assim, são algumas sugestões aí, né, que faltou no caso o ator dele, cliente, porque o cliente ele faz encomenda. Eu acho que o ator fornecedor tem que existir dentro dessa padaria. Para quê? Para que o Joaquim ele possa realizar a parte do gerenciamento do projeto, da padaria, né? Então ele vai fazer o pedido para esse fornecedor e ele só vai receber e pagar. Ele não tem que estar saindo o tempo todo, né? Não pode perder o controle do que está acontecendo realmente na padaria dele, né? Então, assim, são algumas considerações. Rafael fez bacana, teve bastante considerações aqui. Tudo isso aqui, Rafael, ó, são casos de uso que não entraram no seu projeto, tá? Então, assim, quando a gente fala também do manter funcionário, manter cliente, o manter, ele significa para nós dentro do sistema que você vai poder cadastrar um cliente, um funcionário, um fornecedor novo, você pode excluir, você pode alterar, tá? Então, o manter, ele tem essa definição aí, então a gente pode estar trocando, cadastrar produto, manter produto também, outra opção, tá? Gustavo, seu projeto ficou muito parecido com o do Rafael, não entendi porquê, né? Eduardo também, e você que enviou no seu grupo, o projeto seu, eu estou fazendo várias considerações, por isso que eu não finalizei. Muita atenção aqui, ó, a maioria tem errado nessas linhas, tá? As linhas são associações, é uma linha reta. Quando você usa esse tracejado, pode ser include, exclude, e a linha com a setinha pode ser uma herança, tá? Então eu cheguei a explicar aí, eu espero que vocês aqui, né, que ficou com um projeto igual ao do Rafael, definam quem é o projeto de verdade, né, atividade, ou façam outro, porque eu acho que o importante é vocês aprenderem. E leiam as considerações que eu coloquei dos outros colegas, porque ela ajuda vocês a fazer um projeto completo. A Crislane foi bem interessante dela, tá? Em figura, vocês de repente conseguem baixar. E ela usou o ator cliente, tá? Achei bem interessante, então foi um passo a mais, né, que ela deu, né? Então, assim, aqui é trocar, tá? Acho que faltou o T, tá? Então, assim, é importante todo mundo dar uma lida nessas considerações. Por quê? Porque esse é um modelo, é um estudo de casos que nós estamos fazendo para abrir a mente de vocês para como que vocês realmente vão fazer o diagrama de caso de uso do projeto de vocês. Então, até agora, nós temos 3 grupos: a confeitaria, a academia e a marmoraria. Só a marmoraria que enviou o diagrama de casos de uso, e eu estou fazendo as considerações porque
tem algumas coisas para a gente acertar, ok? Então, olha só, dentro desse nosso contexto, que é o quê? Que é a gente desenvolver toda a análise e a documentação do nosso sistema. Vocês já fizeram a capa, a folha de rosto. Olha o nosso sumário, não é para assustar. Então, a gente está aqui, ó. Por que a gente precisou fazer primeiro o diagrama de caso de uso que está lá para baixo? Porque sem ele, sem o detalhamento dele, né, sem a análise dos requisitos, o que o sistema tem que fazer, fica muito difícil a gente avançar. Então agora nós vamos partir para o plano de gerenciamento de projeto, ok? Tá? Eu vou passar uma parte dele até o EAP, ok? Então nós temos depois o capítulo 4, requisitos, nós temos o capítulo 5, já está pronto por vocês, né, que é o diagrama de caso de uso, né? Aí vai ter as especificações, vai ter outros diagramas de classe, de entidade de relacionamento, né? Eu acho que o termo de encerramento, o tipo, o contrato de vocês já está pronto, né? A maioria. O manual do usuário, capítulo 13, tá? E tem a parte final do nosso projeto. Então, nós vamos desenvolver agora o capítulo 3, que é o plano de gerenciamento, tá? Do projeto. Bem, eu coloquei aí para vocês um modelo, tá? Dele. Deixa eu pegar aqui no portal. Aqui, ó. Para achar aqui no portal. O meu não está ativado, não. Olha só, habilitar aqui a edição, bem, vocês vão ver só essa parte 3, mas olha só, ela vai entrar abaixo do segundo capítulo. Vocês já vão jogar essa documentação da parte 3 abaixo do segundo capítulo de vocês, ok? Que já tem folha de rosto, capa, folha de rosto, termo de abertura, o questionário, que foi o 2, a entrevista, que é o 2, com o questionário embaixo da maioria, não colocou corretamente, que eu fiz umas considerações para incluir. Então, a gente tem um plano de gerenciamento do projeto. Ele dá o quê? O andamento de como vai ser criado as telas, as funcionalidades, o banco de dados, a ligação. Então, isso daí, essas partes aí ficam iguais. Qual é o nome do seu projeto? Você vai digitar aqui. Tem alguma sigla? Quem é o gerente do projeto? Qual foi a data de início do seu projeto? Você vai preencher. Período de execução, né? Lembrando que a gente comentou até meados de junho, né? Quem é o cliente de vocês, ok? Então essas informações aqui precisam ser preenchidas. Aqui é o resumo do projeto. Então, é o descritivo. No caso aí, esse projeto aqui que eu estou apresentando para vocês é o desenvolvimento de uma cantina escolar, ok? Um software para uma cantina, né, com sistema de vendas para gerar o quê? Os relatórios, né, o fechamento, a abertura de caixa, o controle financeiro. Então aí você vai descrever nessa parte o de vocês. Qual é o descritivo do projeto da confeitaria? Qual é o descritivo do projeto da academia e da marmoraria? Então essa parte tem que ser alterada, ok? Lá não vai estar em amarelo não, mas eu estou colocando aqui no vídeo.
Bem, o que os principais objetivos nesse projeto seu? Aqui a cantina é agilizar o atendimento e o controle das vendas, ok. Mas e o da confeitaria? E da academia? E da marmoraria? Qual é o principal objetivo deles ter esse software? Tá? Então vocês vão alterar. A descrição do escopo. Deixa eu abrir aqui um pouquinho aqui, gerenciamento de projeto. O escopo, ele precisa ser realizado para quê? Para entregar um produto. O trabalho precisa ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado, com as características e funções especificadas. Então, é a reta que liga o ponto onde você está ao ponto que você quer chegar. Ou seja, o resultado final, decisivo, o sucesso do projeto. Então, quando tiver alguma mudança, no escopo, na qualidade, no curso, no cronograma, vai influenciar em tudo isso aí, Então você, de repente, precisa de mais verba, precisa, ou seja, de mais tempo, ou se o tempo diminuir, você precisa de mais pessoas trabalhando, e a qualidade. A qualidade é um passo mais à frente, um pouquinho que nós vamos falar. O EAP é o que? A estrutura analítica, o World Breakdown Structure. Então, ele fala que vamos fazer um projeto de uma casa. Aí ele declara, o escopo, qual é o objetivo, quais são as fases. E o EAP é simplesmente isso aqui, nós vamos fazer o desenho da casa, nós vamos contratar as pessoas, fazer a construção, parte hidráulica, elétrica, acabamento. Só para vocês terem uma noção eu passei essa partezinha aqui para vocês. Então, o escopo, dentro do seu projeto, o que ele visa? Agilizar o atendimento, no caso da padaria, controlar o fluxo do caixa, ver se está tendo lucro ou não, cadastrar clientes, às vezes uma entrega feita errada, controlar o estoque, cada compra, ele às vezes faz uma compra indevida, ele compra mais produtos. Então, o que seria a descrição do produto, do projeto de vocês, do projeto? Quem é o cliente de vocês? Quem é o responsável e o contato? Também tem que ser alterado isso aqui, tá? Aqui eu tô usando a minha tela como a minha TV, tá, gente? Porque meu notebook tá abençoado. Bem, quem são as premissas para a execução do seu projeto e quem são as restrições? O que pode acontecer? Eu deixei um arquivo na plataforma que ele fala da diferença, das premissas dentro de gerenciar um projeto, de você fazer uma análise, Na documentação, nós temos vários modelos, Então, aquela que melhor se adequar ao seu projeto, seu patrocinador que você vai utilizar. Premissas são o quê? São hipóteses que assumem como verdadeiro no início do projeto, por não termos informação suficientes. Então, precisamos planejar o projeto e muitas vezes não há como ter todas as informações necessárias. Utilizamos suposições mais próximas da realidade para que o nosso planejamento seja baseado em uma verdade. Então, um exemplo de uma premissa aqui, que pode também gerar um risco, Aprovação do orçamento, adequação de entidades nacionais do seu modelo, concordâncias com essas entidades, assessoramento, de alguma equipe, apoio de divulgação de materiais de comunicação, atas de reunião foram assinadas e carimbadas, o sistema foi desenvolvido num prazo de quanto tempo? Então, tem outro exemplo aqui, vou mostrar depois, deixa eu falar restrição. E restrições, são as limitações impostas interna ou externamente ao projeto, que podem ser obrigatoriamente ser executadas, determinando a ferramenta e a forma de trabalho da equipe.
Então, ó, qualquer dúvida levantada pela equipe deverá ser respondida no prazo de 5 dias úteis. O cliente disponibilizará ambiente de hardware e software conforme a proposta de venda, ou seja, né, ele vai fazer a compra, então vai ter manutenções no final de semana, né, então seria já umas restrições. Então, que você teria, né? Vai trabalhar com software livre? Ele vai trabalhar com Windows? Então, conclusão do projeto, por exemplo, na data tal. O sistema deve ser acessado através de um login, de um usuário e uma senha. A empresa terá que informatizar, né, toda a sua empresa. Então, essa empresa, por exemplo, a padaria não tem um computador, não tem uma ASF, uma emissora de cunho fiscal, não tem uma impressora. Quais são as configurações necessárias, né, para esse seu sistema rodar? Pode ser isso também. Então, tem esse arquivo aqui, o 3, PGP, premissas e restrições, ou seja, os riscos que vocês vão colocar aqui dentro da parte do projeto de vocês. Tem um aqui que eu tinha de exemplo. Aqui, ó. Esse aqui é um documento que um aluno fez, ó. A premissa, a entrevista foi realizada, atas foram assinadas e carimbadas, o sistema foi desenvolvido no prazo de 2 meses e todo o desenvolvimento está documentado. Então, olha só, essas são as premissas de um grupo que criou. Restrições. Para acessar, ele também botou a mesma coisa. Tem que ter login e senha, a empresa tem que se informatizar e as configurações serão avaliadas da máquina. Vocês podem ter outras. Essas aqui são só um exemplo, ok? Então, desse arquivo aqui, tá? Então, vocês preencham quais são as premissas, as hipóteses verdadeiras e quais são as restrições, os riscos, o que ele precisa. Estrutura analítica do projeto. Então, o nosso projeto, ele passa pela EAP, a estrutura analítica do projeto, que é o planejamento. Lembra lá da casa que eu falei? Que ela primeiro é feito o desenho do arquiteto, é aprovado na prefeitura, consegue o alvará para se construir, e aí você contrata a equipe, desenvolvimento, compra material. Então, o seu projeto, ele também tem um início, meio e fim, tá? Então, essa aqui é um tipo de estrutura analítica. Eu coloquei um outro modelo na plataforma também, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu gosto um pouquinho mais desse, ó. Primeiro, é a iniciação do projeto. Foi feita a entrevista, vocês preencheram a ata, levantaram os requisitos e preenchimento do cronograma, né? No termo de abertura, vocês colocaram lá um prazo. A gente vai detalhar esse cronograma, tá? Então, ele está dentro desse capítulo também, nós vamos estar detalhando. Dentro do planejamento, agora está aí, ó. Nós fizemos o termo de abertura, vamos construir o EAP, ok? Fazer o dicionário, ou seja, especificar o EAP. A gente, né, pode estar alterando aí o dicionário pela especificação do EAP. Ou seja, nós vamos explicar cada fase dessa aqui, cada caixinha dessa daqui vai ser explicada através dessa especificação, assim, que a gente chamava como dicionário. O PGP, que a gente está entrando antes um pouquinho, ok, não tem problema, pode trocar aqui a ordem, tá? Especificação, vamos fazer dos requisitos, do caso de uso, diagrama de caso de uso, vocês já até fizeram. Especificação da entidade, o diagrama de entidade de relacionamento, criação das interfaces, né, ou seja, todas as telas, o manual. Vai ter help online? Não tem? Arranca esse daí. Termo de encerramento, porque tem o termo de abertura e a gente tem que ter o termo de encerramento. Então, esse é o modelo, tá no portal. Vocês podem tirar esse monte de numeração aí, diminuir um pouco, né? E colocar 1, 2, 3, né? E se organizando aí, ok? Então, esse daí é o EAP, tá? Aqui, esse grupo aqui, esse modelo que tá aí, ele tem um pouquinho de diferença, tá? Mas, ó, observe aqui que cada número daquele lá em cima, ó, número 1, iniciação.
Aí, ó, tem aqui, o que foi feito? Ó? Planejamos a ideia do projeto, como ele poderá ser feito, né? Em que linguagem? Ó, beleza, necessita da aprovação do gerente do projeto. 2, entrevista. Nós fizemos o levantamento dos requisitos, através da entrevista. Vocês podem mudar essas frases, tá? Como que foi feito? Nós fizemos uma videoconferência, a entrevista pelo WhatsApp, né? Então, como que isso foi feito? Precisa também de aprovação do gerente, ok? Então, aqui, ó, preenchimento da ata, tá? A ata, lembra que depois que a gente faz a entrevista, a primeira coisa que a gente faz é o preenchimento da ata, para você lembrar, ou se você gravou, né, de todas as informações, de todos os relatos, de tudo que o seu cliente falou que o seu sistema precisa ter, ok? Perguntou quais são os requisitos, né, que foram coletados, a linguagem, qual o banco de dados que vai ser utilizado, o cronograma, nós vamos estar detalhando esse cronograma agora em frente, né? O planejamento é como vai ser tudo documentado, as atualizações, como é que vai ser feita a comunicação entre vocês. Tem preenchimento do termo, né? É a descrição, né? Especificação das funcionalidades. O EAP é manter o projeto organizado. Qual é o rumo? Qual é a etapa? Né? Então observe aqui, ó, que aqui eles fizeram como etapas, ó, o preparo do projeto, ó, o planejamento, que é o 2, né, 2, planejamento, isso aí, o 2, né, o 1 é a iniciação, então ele colocou uma parte, 2 planejamento, e por último aqui o 3, a parte da programação. Programação, tiramos um aqui também, que me serve. É a programação. Então, vocês podem fazer o caso o EAP de vocês de uma forma diferente, ó. Você vê que ele teve outros níveis. Ensina a cantina, o nome do software, tá? Então, assim, vocês que vão estar detalhando isso daí pra gente, tá? E vocês vão fazer essa especificação que lá está escrito como dicionário, mudou agora para a especificação do EAP, tá? Então aí tem essa parte que vocês vão avaliar, desenvolver, ok? Então são 6 páginas a mais que nós vamos estar incluindo no projeto de vocês lá desde o início, tá? Então tá bem simples, tá? Nossa aula hoje, né, é preencher esse modelo e enviar aqui nessa tarefa do capítulo 3. Aqui eu tenho um modelo de EAP, um segundo modelo de EAP, eu tenho a diferença entre as premissas e as restrições, se alguém ainda ficou com dúvida, leia o material novamente, ok? E eu gostaria que vocês participassem um pouco mais sobre esse estudo de caso aqui da padaria, para eu poder gravar um diagrama de caso de uso, fazendo ele, mas gostaria que mais alunos pudessem participar, né? Porque eu estou achando interessante, vocês estão estudando, estão começando a desenvolver, e isso vai orientar vocês a realizar o diagrama de caso de uso do projeto de vocês corretamente, identificar todos os requisitos, tá? Ok? Gente, dúvidas eu estou à disposição, ok? Nessa quinta é feriado, então aí vocês têm essa parte aqui da atividade da semana 10 para estar concluindo, ok? Até mais tarde, fiquem com Deus.